Fala, galera do Corujão Vascaíno, estamos aqui para aquele vídeo noturno, para aquelas notícias gostosas do Vasco da Gama, para aqueles que gostam do Corujão e para o desespero daqueles que não gostam do Corujão. Aqueles que não gostam, inclusive, eu dou uma dica: não assista, assista outra coisa, vai buscar os canais que você mais admira, aí, aquelas figuras que você gosta. Não percam seu tempo comigo. Vamos lá, gente. Vamos às atualizações aí. Hoje eu coloquei uma notícia exclusiva do Corujão lá no nosso Twitter. Você que ainda não segue lá o Twitter do Corujão, é @Corujão Vascaíno, que diz respeito aí ao Zé Gabriel. E o que eu coloquei aí foi o seguinte, que o Zé Gabriel ele tem duas propostas, o Vasco tem duas propostas de times da Série B pelo Zé Gabriel, e uma delas é do Cuiabá. Porém, as duas propostas que o Vasco tem em mãos, o Vasco teria que pagar parte do salário do Zé Gabriel, que é um salário considerado alto, na casa aí de 350 a 450 mil reais é o valor do salário do Zé Gabriel. Então, se o Vasco quiser negociá-lo com uma dessas duas propostas, vai ter que pagar parte do salário. Eu não sei exatamente se é metade, se é 40%, se é 60%, não sei o percentual. O fato é que, se o Vasco está tentando abrir, né, vaga ali no orçamento, né, o Zé Gabriel, dos que estão aí para serem negociados, né, junto com o Capasso, né, junto com o De Luca, né, o Serginho já saiu, é um dos que tem um salário mais alto. Né? Então, a oportunidade, de repente, seria para fazer negócio logo. Eu faria. Ver quem está oferecendo melhor aí e já manda antes que o pessoal desista. Se é o Cuiabá, porra, negocia com o Cuiabá. Se é o outro time, negocia com outro time antes que eles desistam. Vai por mim. Uma outra notícia que saiu agora na parte da noite diz respeito aí ao nosso jogador que está se recuperando de lesão, que é o Adson, né? Segundo informações, até o final do mês de fevereiro, o Adson deve estar relacionado para voltar a atuar, né? Eu acredito, como o Paulinho, como o Jair, né, que também retornaram de lesão, se o Adson conseguir retornar com 80%, 90% do futebol que ele estava jogando quando se machucou, ele é titular desse time com o pé nas costas. Porque ele entraria ali provavelmente na vaga do Alex Teixeira. Né? Então, ou seja, faz aquela parte direita ali, gosta de cair pelo meio, como o Alex Teixeira vem jogando com o Coutinho, né? Um encostadinho no outro ali, né? Pisa na área, faz gol. Então, torcer muito para o Adson poder retornar aí bem. Né? Claro que a gente sabe, voltando de lesão, né? Demora um pouco para pegar ritmo, né? Pegar confiança, ou seja, até voltar aquele futebol não é do dia para a noite, ainda mais com uma contusão grave, né? Tendo que passar por cirurgia, como ele teve. Mas, né? As imagens que aparecem do Adson aí parece até que ele está mais forte, né? E isso era uma das preocupações do Vasco, dar mais massa muscular para ele, né? Porque é um jogador muito franzino. Né? Então, foi o mesmo trabalho que acabaram fazendo com o Peck. Né? O Peck chegou, enquanto no Vasco, a ganhar um pouquinho mais de massa muscular. Então, a ideia é que o Adson retorne aí até o final de fevereiro. Em relação ao jogo contra o Volta Redonda, já dizem que já tem aí em torno de 18 mil ingressos vendidos, né? Que é um bom número, né? O jogo que está marcado aí para o sábado, às 16h30, lá em Cariacica. Se eu não me engano, é Cariacica, né, que o Vasco vai jogar. Né? Então, o Vasco vai ter aí a volta de boa parte dos titulares. Mas eu fiquei com uma dúvida. Né? Na entrevista coletiva que o Carille deu, né, ele já indicou que o Payet não iria jogar
porque atuou os 90 minutos, há uma programação, né? Ou seja, já é um jogador de 37 anos, né? E que dificilmente vai aproveitar o Payet nesse jogo contra o Volta Redonda. Ou seja, já descartou, para mim não vai estar nem relacionado e não vai jogar. A minha dúvida é o seguinte: o Verratti também jogou os 90 minutos. Também é um jogador que está fazendo aí a sua, né, terceira, quarta partida com o time titular. Também é um jogador com uma idade avançada, já tem 36, quase 37 anos. A minha dúvida é exatamente essa. O Verratti também vai ser poupado? Ou só o Payet que precisa ser poupado? Porque não tem sentido. Se a ideia é preservar os jogadores, se a ideia é evitar contusões, se a ideia é ir dando ritmo aos poucos, condicionamento físico aos poucos, o Verratti teria que ter o mesmo tratamento. Eu acho até mais do que o Payet. Porque se eu perco o Payet, por algum motivo, eu tenho, mal ou bem, peça de reposição ali. Agora, se eu perco o Verratti, eu tô lascado. O Vasco tá frito. Vai botar quem para jogar ali? O Ryan? O Bruno Lopes? O GB? Porque os reservas são esse aí. Nós estamos ferrados. Então eu tenho essa curiosidade para ver se sábado o Verratti vai estar em campo ou não. Bom, vamos atualizar aqui, goste você ou não, né, das especulações do que a gente vem falando aí ao longo da semana, aliás, várias semanas, né? E vou falar novamente do Brian Rodrigues, né? Muita gente dizendo aí, né, o Brian já era, né? Fake news do Dib aí, né? Não vem mais. E eu sempre falando, não é bem assim. O Vasco continua negociando com o Brian Rodrigues. Evidentemente, o prazo final é sábado. Sábado. Se não avançar, se não houver um fechamento de um negócio, o Vasco provavelmente parte para outras negociações. Segundo a notícia que está na Net Vasco aí, eu apurei, e é por aí, né? 7 milhões de dólares foi oferecido ao América do México. Né? Empresário do atleta faz força para o América aceitar essa proposta, apesar do América querer 10 milhões de dólares. O atleta, como eu já informei aqui, tem intenção de sair, quer jogar no Brasil, aceitou já as bases salariais com o Vasco. Né? Já tinha avisado, Braia ganha em torno de 700 mil reais lá no América do México. O Vasco, com certeza, ofereceria um salário bem acima do que ele ganha lá. Na casa de 1 milhão e pouco. Agora, o América é um time rico. Né? O América não precisa de grana. O América não está com o Pires na mão. Para vender o Braia, o América tem que querer. E a janela para inscrições de novos jogadores no México encerra no domingo, dia 2. Eu acho que para o América liberar o Braia, ele já tem que estar engatilhado com um substituto. Porque senão não vai liberar. Inscreveu o atleta, né, o Braia, na liga lá, na CONCACAF lá. Né, que é a Champions League lá da CONCACAF. É a Libertadores deles lá. Né? Então, eu acho que a única possibilidade, né, do Brian vir é realmente haver uma forçação grande por parte do atleta, por parte do seu empresário. Dizem algumas pessoas que os dirigentes do América já estão até meio irritados com esse empresário dele aí, que está forçando a saída. Agora, se não houver um acordo até sábado, né, o Vasco vai buscar outras opções. Dizem alguns que o Vasco já negocia com outras boas opções aí. Né? O fato, meus amigos, também é que a janela fecha no dia 28 de fevereiro. Ou seja, menos de 30 dias. E o Vasco precisa de atacante. Né? Uma outra atualização aqui de um jogador que a gente já falou algumas vezes, né? E que estava encaminhado, né, para deixar o Palmeiras rumo ao Catar, era o Rony, mas deu errado na questão de documentação, a janela fechou lá e o Rony não vai mais para o Catar. Né? Fato é que, como nós já dissemos aqui, o Palmeiras não quer mais o jogador. O Abel não conta mais com o jogador. Vai ter que arrumar um lugar para o Rony.
O Fluminense saiu do negócio, irritado. A torcida do Fluminense não queria o Rony. Não queria o Rony. Agora, eu acho que tem muita vaga no Vasco. Muita vaga no Vasco. É um jogador que também poderia fazer aquela função que o Alex Teixeira faz. É um jogador que já jogou de falso 9. Seria um reserva para o Verratti também. Brigaria posição com o Verratti. O empresário do Rony, nós já falamos, é o pai dele. O pai dele afirma que o jogador só sai vendido, não sai por empréstimo. Eu já tive outra informação que o Palmeiras emprestaria o jogador, que toparia até pagar parte do salário, que é um salário alto. Na faixa, ele ganha no Palmeiras na faixa de 1.200.000. Andou pedindo aí para o Fluminense quase 2 milhões de reais. O Fluminense chegou a 1,5 milhão. Não fechou. Então, se ele vir para o Vasco, eu acho que a única condição dele vir para o Vasco é, primeiro, o Palmeiras pagar parte do salário, o empresário dele, que é o pai dele, aceitar ele ser negociado por empréstimo, né? Porque senão está arriscado ficar no Palmeiras sem jogar, está arriscado dar o mesmo problema que deu com o Dudu lá. Daqui a pouco a Leila, que não tem papa na língua, vai começar a dar declaração aí, esculhambando ele, igual já fez com o Dudu, né? Então, cara, se eu fosse o Rony, eu arrumava logo um lugar para jogar aí, né? Se não for o Vasco, seja lá onde for, né? Bom, na capa do nosso vídeo de hoje, aquelas capas que o povo adora por aí, né? Pelo menos alguns, eu coloquei aqui um jogador muito conhecido, que é o Soteldo, o venezuelano Soteldo. Aquele mesmo que pisou em cima da bola lá, fez aquela gracinha e acabou sendo rebaixado com o Santos, né? Ele tinha ido para o Grêmio, agora retornou para o Santos, e tem um problema muito sério dele em relação ao Pedro Caixinha, o técnico novo lá, o português, que está no Santos, né? O Pedro Caixinha quer que ele jogue de um jeito, ele não quer jogar desse jeito, andou retirando ele de alguns jogos, deixou ele irritado, andou não colocando ele em outros, deixou ele mais irritado ainda. Eu sei que o clima está pesando lá entre o Soteldo e o Pedro Caixinha, e o clima está ficando meio sustentável. E aí sai a notícia hoje que o Vasco havia especulado o jogador, né? Eu até no grupo do WhatsApp do Corujão, semana passada, eu até tinha questionado isso. Será que cabia no Vasco? Né? Internamente ali, né? Uma pergunta. Alguns acham que sim, outros acham que não, alguns ainda estão chateados com essa situação dele pisar na bola, outros acham que tem que passar por cima disso. Eu queria saber a opinião de vocês também que estão assistindo esse vídeo. O que vocês acham do Soteldo? Agora, é uma especulação que não tem fundamento. O Vasco não consultou o Santos em relação ao Soteldo, né? Até porque o Soteldo tem um salário alto, né? No transfer market dele, o valor de negócio dele, o valor de mercado dele, 7 milhões de dólares. Os mesmos 7 milhões que o Vasco está oferecendo para o Brian Rodrigues. Eu, sinceramente, eu não trago o Soteldo por esse valor. Claro que a gente sabe que naqueles valores do transfer market, ele tem sempre, né, um deságiozinho, um descontozinho. Mas é um jogador que eu não traria, né? Não por esse valor. Agora, é um jogador interessante? Eu acho que sim. Joga pelas duas pontas, né? É endiabrado, né? Tem um contra um muito bom, sabe armar jogada, sabe fazer gol. Agora, o custo-benefício do Soteldo é que tem que ser avaliado. Ver se realmente vale isso. O que eu sei é o seguinte, o Vasco não fez nenhum tipo de consulta e nenhum tipo de proposta em relação ao Soteldo, né? Então, essa notícia que saiu não tem o mínimo fundamento, né? O mínimo fundamento. Né? Agora, vamos aguardar, porque as coisas no Vasco mudam a cada segundo, a cada dia, né? Eu, sinceramente, se me perguntar, você acharia interessante, Dip? Cara, só se fosse um custo-benefício que não comprometesse, né, muito o Vasco, né? Fora isso, né, eu até traria. Bom, se você gostou do nosso vídeo, vou pedir para você deixar o like, se inscrever no Corujão, né, e compartilhar aí também para a gente cada vez mais, como eu sempre digo, ir chegando aos outros vascaínos. Um abraço, até a próxima.